Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs, né? Muita alegria estar aqui na casa de Jesus. Tive o prazer, né, de conhecer pessoalmente esta casa anos atrás, quando estive aí com o Renato, com a Kátia e o Eduardo Biaia, né, conhecendo as instalações de vocês. É uma honra para mim estar aqui, uma casa que vai completar aí 95 anos, né, em julho, né, como o Renato tinha me falado. Então, é uma casa quase centenária. Então, que Jesus também possa abençoar aqueles que vieram antes, os predecessores, né? E fincaram nesta localidade de Benfica, aí no coração da zona norte do Rio de Janeiro, esta casa de Jesus que congrega irmãos tão queridos, né, na seara do Cristo. Então, para nós, é uma alegria muito grande estarmos aqui, honrados com o convite para falarmos, né, sobre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Espíritos como consolador prometido por Jesus através da doutrina espírita. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, né, o nosso roteiro da tarde de hoje, né, que é exatamente esse marco, o Livro dos Espíritos e a chegada do Consolador. Então, para nós iniciarmos, nós vamos, evidentemente, né, voltarmos a nossa atenção ao Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17. É muito interessante que esse capítulo 14 é um capítulo que fala sobre a despedida de Jesus aos seus discípulos, os apóstolos mais próximos. Então, Jesus faz aquela chamada Santa Ceia, né? Aonde ele destaca ali que Judas o iria trair, logo após do Sermão da Montanha, e esse é o capítulo que faz, né, a sua despedida. E Jesus, vendo o abalo que causou aos seus apóstolos com a sua despedida, né, com toda a profecia que ele vinha alertando, que ele iria se afastar, que ele seria preso, que ele seria humilhado, para que se cumprisse as sagradas profecias, os seus apóstolos, evidentemente, ficaram abatidos, ficaram tristes. Então, Jesus, nesse capítulo 14, ele vem levantar o ânimo dos seus apóstolos, quando ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, nesse momento, né, Jesus faz a profecia, Jesus informa que um outro consolador viria para relembrar toda aquela geração, resgatando dentro de cada um os ensinamentos que ele havia deixado naquele período. Por quê? Porque esse Consolador já habitava em cada uma daquelas pessoas, que era a mensagem que o próprio Cristo trouxe. E como nós entendemos que a questão da reencarnação ela tem uma lógica extraordinária e todos nós passamos por esses períodos históricos, evidentemente que nós trazemos em alguma reencarnação que passamos esse contato com o ensinamento de Jesus. Por isso que ele habita em nós e estará em nós, porque nós carregamos esse contato do Cristo. E passados, né, notadamente, quase 18 séculos, na noite de 31 de dezembro de 1799, conforme nós vamos ler no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, em que ele fala sobre Kardec e Napoleão, houve uma reunião no coração da latinidade em que Jesus convocou essa reunião nas mais altas esferas dos espíritos superiores para que recebessem, no processo de desdobramento, o espírito de Napoleão, o espírito de Beethoven, de Pestalozzi e de outros irmãos que estavam influenciando, que estavam modificando a França pós-Revolução Francesa. E naquela noite,
de 31 de dezembro de 1799, no alvorecer do século XIX, que já se avizinhava, legiões de espíritos superiores se reuniram, entre eles Sócrates, Platão. Nós também tivemos São Luís de França, Vicente de Paulo, Teresa d'Ávila e tantos outros que receberam em desdobramento aqueles espíritos, tendo à frente Napoleão Bonaparte. O espírito de Napoleão chegou envolto numa luz muito pálida, assim como os outros, porque como o veículo físico aprisionava aqueles espíritos que foram escolhidos para grandes missões na Terra, em desdobramento, eles se viram constrangidos diante de tantas luzes, diante de tantas mentes brilhantes, de espíritos superiores que ali se encontravam. E vindo no seu séquito à frente, Napoleão Bonaparte, vestido com a sua roupa clássica, com o seu chapéu, a sua mão colocada por dentro da roupa, ele era recebido com festa, porque no dia 9 de novembro de 1799, Napoleão havia sido eleito primeiro cônsul da República Francesa naquela região. Então, ele estava ali no início da sua trajetória missionária, como Jesus havia o indicado. Então, sendo recebido com muitas alegrias pelos espíritos romanos, pelos filósofos da antiguidade, e ele, muito constrangido, só conseguia acenar com a mão, cumprimentando aqueles irmãos. Quando, de repente, se ouvem clarins sendo emanados para o alto, em hosanas, vozes de corais magníficos, elevando as trombetas em direção ao alto, quando se abrem luzes, e nessas luzes descem pequenas bolas, fachos de luz em formato de bolas, e essas bolas elas iam se materializando, se transformando em espíritos, espíritos muito mais evoluídos do que aqueles que se encontravam ali. E na frente, com uma tiara dourada, carregando um bastão de ouro, vinha caminhando aquele espírito bondoso que havia vivido séculos atrás como druida, intitulado como Allan Kardec. Ali estava o espírito de Allan Kardec, à frente daquele séquito de luz, carregando o seu bastão. Imediatamente, Napoleão Bonaparte, genuflexo, se ajoelha perante o espírito de Allan Kardec, e este o levantam e consola junto ao seu peito, agradecendo a Deus por aquela oportunidade do reencontro entre espíritos muito queridos. E no meio de tanta emoção, quando Napoleão, aos prantos, reencontra o espírito de Allan Kardec, surge do céu uma voz gloriosa dizendo: este é o meu eleito, porque tu fostes o meu escolhido, mas este é o eleito, que preparará o terceiro milênio para a implantação do cristianismo em todo o planeta. E naquele momento, Allan Kardec recebia do mais alto a consolidação da sua missão no plano terreno. Passado aquele momento glorioso, Allan Kardec faz questão de retornar ao corpo físico, aquele irmão Napoleão Bonaparte, levando novamente a sua prisão física. E naquela noite, passados alguns anos, em 3 de maio de 1804, reencarna Hippolyte Léon Denisard Rivail como filho de um magistrado e de uma educadora, se tornando o mestre de todos nós. Aquele que implantou na Terra a doutrina dos espíritos, aquele que cumpriu fielmente o seu trabalho de resgatar o cristianismo de Jesus, que havia sido abandonado pelo racionalismo, pelo materialismo, e que naquele momento voltava para reviver em nossos corações o Consolador prometido pelo Mestre.
E naquele mesmo ano, em outubro de 1804, Napoleão Bonaparte se autodeclara imperador da França, exigindo que o Papa o coroasse. E dali em diante, criando guerras desnecessárias com as grandes potências mundiais da época, perde a batalha em 1815 em Waterloo, sendo banido para a ilha de Elba e depois para a ilha de Santa Helena, onde, através de um processo de autoobsessão e loucura, espera o findar da sua jornada desastrosa como espírito escolhido que foi e não eleito. Porque o espírito escolhido, minhas irmãs e meus irmãos, ele faz o bem pelo mal, mas os espíritos eleitos fazem o bem pelo bem. Passados 53 anos do reencarne de Allan Kardec como Hippolyte Léon Denisard Rivail, na manhã de 1860, após o lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, Allan Kardec estava triste em sua casa, olhando aquelas cartas em cima de sua mesa com ataques de todos os lados, ataques da igreja, ataques de cientistas da época, da intelectualidade que não conseguia aceitar as verdades trazidas pelos espíritos. Allan Kardec estava triste, desolado, quando a sua querida Gabi, a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, a quem ele carinhosamente chamava de Gabi, coloca sobre a sua mesa um envelope, um pacote fechado. Allan Kardec pega aquele pacote, rasga-o com muito cuidado e encontra ali uma carta endereçada a ele, dizendo: professor Rivail, forte abraço. Estou aqui, neste momento, como um pleito de gratidão, endereçando a vós esta carta singela, a título de agradecimento. Eu sou um pequeno encadenador de uma grande firma aqui da França e, há 2 anos atrás, casei-me com Antoine. Antoine, a minha querida esposa, a quem eu reconheci como seria a minha alma gêmea nesta vida. Mas, passados apenas 2 anos, perdi minha querida Antoine por uma moléstia grave, por uma moléstia muito difícil que a levou. Fiquei desolado, senhor Kardec. Fiquei muito desolado, entrei em depressão, e o meu patrão não entendia as minhas faltas injustificadas e já estava me ameaçando para que eu pudesse ser demitido. Quando passou, numa noite de muita tristeza, de muita amargura, passou pela minha mente a ideia do suicídio. Olhava todos os dias para o rio Sena e na ponte Marie e desejava me atirar daquela ponte para que eu pudesse, na minha visão limitada, acabar com aquele sofrimento e, se possível, encontrar minha querida Antoine do outro lado da vida. Mas numa noite em que eu acordei de madrugada, mais triste, com mais dor em meu coração, resolvi ir até a Ponte Marie para consumar o ato do suicídio, porque naquele momento eu sabia que eu iria morrer, por eu não sabia nadar. E no momento em que eu coloquei a mão na murada daquela ponte para me jogar, toquei num objeto pequeno, meio molhado, devido ao orvalho daquela madrugada, daquela manhã que já se iniciava, e quando eu puxei aquele objeto, era o Livro dos Espíritos. Abri aquele livro e na frente, no frontispício, estava escrito uma dedicatória: este livro salvou a minha vida, espero que salve a sua também. A Lalande. Li aquele livro com muita alegria e aquilo foi me consolando, senhor Rivail, ao ponto de eu me esquecer de tudo aquilo e, neste momento, como um pleito de gratidão, endereço a ti a obra com uma nova encadernação, uma encadernação luxuosa
e com a minha singela dedicatória, este livro também salvou a minha vida. E assina esse querido irmão como Petersen, Jack Petersen. E Allan Kardec, naquele momento, pega aquela obra, folheia aquela obra, coloca em cima da mesa, chega até a janela onde operários diversos caminhavam pelas ruas daquela Paris fria, naquela manhã de abril de 1860, e um novo ânimo brota dentro de si. Uma nova alegria faz surgir um sorriso naquele homem cujo coração havia sofrido tantos desgostos, mas uma nova luz chega até o nosso querido Allan Kardec, que naquele momento, antes de voltar ao seu trabalho matinal, pega um lenço e seca as suas lágrimas que escorriam sem cessar de sua face. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, esta carta, né, ela se encontra na obra de O Espírito de Verdade há um século, psicografia de Valdo Vieira por Chico Xavier. Então, nós vemos nesse momento quantos suicídios, desde aquela época, o Livro dos Espíritos tem evitado. O conhecimento de que a vida continua após o processo da morte. Mas para que isso pudesse acontecer, para que esse estágio de consolação pudesse estar ali ligado à doutrina dos espíritos, nós precisamos entender os princípios básicos que esta obra, que completa no dia 18 de abril de 2022, 165 anos, nos traz. Então, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos exatamente o arcabouço que mantém a doutrina espírita imutável nesses 165 anos de existência no plano físico. Quais sejam a existência de Deus, que nós vamos ver na primeira parte, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Questões estas que respondem à nossa indagação filosófica, à nossa indagação científica e às nossas indagações morais. Foi através do Livro dos Espíritos que nós pudemos traçar a verdadeira pedagogia do espírito trazida por Allan Kardec, que estudou em Yverdon, na escola de Pestalozzi, se tornando um dos seus assistentes mais pródigos, mais inteligentes naquela época. Então, nós vamos puxar aqui a questão do Livro dos Espíritos, meus amigos e minhas amigas, para a questão da educação. E qual é o conceito de educação que nós vamos encontrar na obra Educação do Espírito, Introdução à Pedagogia Espírita, de Walter Oliveira Alves, uma obra que eu indico para todos vocês, que vocês leiam, que estudem, principalmente a equipe da evangelização. Nós, eu e Josefa, estudamos essa obra no Centro Espírita Caminho da Luz, do CEACAL, quando éramos coordenadores de turmas de mocidade e também da pré-mocidade. Então, é uma obra que eu indico a todos. Então, a educação, o que é na questão prática, né, do ensinamento diário? É o desenvolvimento gradual e progressivo de todas as potencialidades do espírito. Essa é, na realidade, a educação. Então, a educação ela trabalha com a inteligência, né? Então, a própria doutrina espírita, ela trabalha com a nossa inteligência, com o desenvolvimento, o aspecto cognitivo, então nos força a procurarmos compreender os ensinamentos, palavras novas, conceitos novos. Então, a própria doutrina ela vai trabalhando dentro de nós a inteligência. Passamos a ler mais, e aqueles que leem mais desenvolvem mais a sua inteligência. Ela também trabalha com o sentimento, o aspecto afetivo. E a doutrina dos espíritos, ela também trabalha com isso, desenvolvendo exatamente este sentimento de amor ao próximo, através
da caridade entendida por Jesus, que é totalmente diferente da caridade material. Porque nós vamos ver na questão 886 do Livro dos Espíritos o conceito de caridade. Então, para Jesus, segundo os espíritos superiores, a caridade era entendida como benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. Então, observem que a caridade para Jesus é todo o conjunto de sentimentos que nós devemos ter com os nossos irmãos mais próximos. E através desses sentimentos de benevolência, indulgência e perdão, nós chegamos até o amor. Esse amor que é o novo mandamento que Jesus nos trouxe. O novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. E também, né, a educação trabalha com a vontade, que é exatamente o aspecto evolutivo, a perseverança, a confiança, a fé e a coragem. Então, a verdadeira educação, que é a educação voltada também ao espírito e não da instrução que nós recebemos nas escolas, mas sim o sentido da educação, como Kardec nos fala em Obras Póstumas, é pela educação, mais do que pela instrução, que a sociedade formará homens de bem. Então, esses três aspectos nós vamos encontrar, notadamente, na doutrina espírita, que é o aspecto cognitivo, o aspecto afetivo e o aspecto evolutivo, de perseverança, de coragem, de fé e de confiança. Então, vamos observar isso também na síntese da inteligência, do sentimento e da vontade, né? Porque o homem, ele é um ser que faz o quê? Ele pensa, age e sente. Isso tudo ao mesmo tempo. E daí nós nos diferenciamos dos animais, dos outros reinos, porque nós temos essa capacidade de agirmos em três partes ao mesmo tempo. A vida afetiva e a cognitiva são inseparáveis, norteando a ação. Daí René Descartes falar, penso, logo existo, porque o ser humano é o único animal racional que conhece, que tem a noção da sua própria existência. Dos outros reinos não há essa noção. Então, isso tudo nós aprendemos também ratificados pela doutrina dos espíritos. E aí nós vamos entrar exatamente na proposta que o professor Rivaio, já como Allan Kardec, nos traz sobre a educação do espírito. Ele propõe a educação para o aqui e para o além, para o agora e para o infinito. Sabedores que nós somos, que existe essa ligação entre os encarnados e os desencarnados, que existe a vida após a morte. Então, a educação que nós estamos recebendo hoje, que nós estamos trabalhando dentro de nós, não somente para a atual, a presente encarnação, mas para o além, porque nós somos sabedores que nós carregamos após a morte apenas o que nós desenvolvemos, tanto na área dos sentimentos quanto na área da inteligência. No plano espiritual, você tem valor pelo que você é e não pelo que você tem. Todos os títulos ficam aqui no caixão, os bens materiais, e nós só levamos as nossas conquistas morais. E foi exatamente isso que Kardec fez através da codificação. A nossa irmã Dora Encontre, uma pedagoga, uma jornalista, uma escritora, ela faz um resumo da pedagogia espírita, notadamente dentro do arcabouço do Livro dos Espíritos, quando ela fala que na parte da ciência, a pedagogia espírita ela se funda na existência dos espíritos, na sobrevivência e individualidade da alma, na atuação dos espíritos sobre o mundo físico, isso tudo dentro do Livro dos Espíritos, ele fala sobre a parte científica. Na parte filosófica, ele propõe uma cosmovisão evolucionista e reencarnacionista. Allan Kardec ele trata exatamente da evolução dos reinos, complementando a teoria de Charles Darwin. Então, ele fala sobre o criacionismo e o evolucionismo dentro dessa obra magnífica. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala e trata sobre os espíritos da natureza. E lá no final da resposta, os espíritos superiores respondem que
tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Então, já demonstrando que nós vamos evoluindo, passando por todos esses reinos, do princípio anímico até o princípio inteligente, que se dá notadamente no reino hominal. E, por fim, a questão da religião, que prega exatamente a prática centrada na moral e a ligação com o plano superior, que nós chamamos de Deus, e também faz uma releitura do cristianismo, sem dogmas, rituais e sacerdócio hierarquizado. Então, isso tudo nós vamos encontrar na codificação, notadamente no livro dos Espíritos. E aí nós vamos entrar aqui, também encontramos nessa obra Educação do Espírito, né? uma parte, um esquema muito interessante da construção da mente, que é exatamente da pedagogia do espírito, em que nós temos o indivíduo que tem a sua ligação horizontal com o meio físico e social, aonde ele desenvolve a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de sentimentos, de ações, e também existe na ligação vertical através da glândula pineal, que já foi descoberta como a glândula da mediunidade, em que há a interação com o meio espiritual. Nós vamos encontrar isso também no mundo maior, no capítulo 4, essa interação do indivíduo, de todos nós, com o mundo físico e com o mundo espiritual. E também no livro Libertação, no capítulo 6, Observações e Novidades, onde André Luiz, junto com Gúbio e Eloy, vão ver ali processos de obsessão que se dão de cima para baixo, em que, em desdobramento, as vítimas desses espíritos são levadas para imantações de energias negativas nesses irmãos. Então, esse aqui é o corpo mental que nós estamos enxergando. Então, dentro de nós temos 3 camadas que a ciência chama do subconsciente, que são as nossas aquisições de vidas passadas, de experiências passadas. Nós temos o consciente, que são as aquisições do presente, que nós ainda estamos desenvolvendo, e o superconsciente, que seriam o nosso ideal de perfeição, que cada espírito traz dentro de si, que seria o nosso ideal cristão que nós buscamos dentro da doutrina dos espíritos. Isso tudo, essa construção, meus amigos e minhas amigas, ele se dá também através do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, ele contém a base da doutrina. Kardec fala isso logo na introdução. E o que é, né, esse ensino? O que ele traz para a gente, o Livro dos Espíritos? Ele traz o que? Novos conhecimentos. Né? Quem poderia falar que existiria vida em outros planetas? Isso foi falado no Livro dos Espíritos. Que as almas continuam a existir após a morte. Isso também foi falado no Livro dos Espíritos. Traz uma concepção do homem integral, aquele que se conecta tanto no campo físico quanto no campo espiritual, trazendo ali, nessa interação contínua, diária, os seus potenciais para ser um verdadeiro homem de bem. Traz uma concepção nova do universo, dos mundos habitados, de outros planetas, como nós vamos ver, a sintonia do homem com Deus. Já na primeira questão, Kardec acaba com a antropologia, o Deus antropomorfo, que era cunhado na ciência até então, um Deus homem, com todos os defeitos que o homem tem. Então, Kardec tira essa questão do Deus antropomorfo e coloca como o que é Deus. Deus não como homem, mas como sentimento, como coisa. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, já ia acabando, né, combatendo com esse antropoformismo das religiões tradicionais e trazendo, evidentemente, uma ciência nova, uma ciência rica, uma ciência profunda, que procurava responder aquelas 3 questões principais que a filosofia até hoje tenta responder. Quem sou, de onde veio e para onde vou? O Livro dos Espíritos traz esta resposta
complementada pelo restante da codificação. E o Espiritismo, meus amigos e minhas amigas, para quem não leu uma obra seminal lá no preâmbulo do que é o Espiritismo, é exatamente essa ciência que ela trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como das relações com o mundo corporal. Por isso que muitas pessoas questionam, né, o lado religioso da doutrina espírita, porque o espiritismo, mas ele é uma ciência, ele começa como uma ciência, mas ele se fortalece com o lado da religião, como nós vamos ver logo na terceira obra publicada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, datado de 1864. E aí nós vemos a importância, né, do Livro dos Espíritos, já que nós estamos aqui num pleito de homenagem a esta obra seminal que deu origem à doutrina espírita, a gente vai observar logo na primeira parte o estudo do espírito, do princípio inteligente do universo. Na segunda parte, nós vamos encontrar o mundo espírita, o mundo dos espíritos, as relações dos espíritos com o mundo corporal, o perispírito, a reencarnação, a mediunidade, a emancipação da alma, as ordens dos espíritos, na questão 100, que é uma questão muito famosa para todos nós, isso apenas em uma obra. Na terceira parte, Allan Kardec vai tratar, junto com os espíritos superiores, das leis morais que regulam a vida do espírito, a lei de progresso, de destruição, de trabalho, de reprodução, né? Leis essas universais que fazem parte de todos os mundos. E, por fim, na quarta parte, puxando também esse lado religioso, nós vamos ver as esperanças e consolações. Kardec fala das penas e dos gozos presentes e futuros do espírito, dependendo do seu progresso moral. Também acabando aí na quarta parte com a questão do céu e do inferno, que também era engessado pelas religiões tradicionais daquela época. Se você fizesse o bem ou comprasse indulgências, iria para o céu. Se você fizesse o mal, iria para o inferno. Ora, Kardec prova, através das esperanças e consolações, e depois no Evangelho segundo o Espiritismo, como uma mãe poderia estar feliz no céu vendo um filho no inferno. E a sorte daqueles espíritos que desencarnam como crianças, que não tiveram tempo de fazer nem o mal e nem o bem, elas iriam para o céu? Seria uma injustiça. Elas iriam para o inferno? Também outra injustiça. Então, Kardec acaba fazendo todos esses questionamentos, notadamente na obra que leva o mesmo título, O Céu e o Inferno. E aí agora nós vamos ver, meus amigos e minhas amigas, o desdobramento do Livro dos Espíritos em todas as outras partes da codificação. Logo na Gênese, Allan Kardec estuda a primeira parte das causas primárias. Então, na Gênese é estudado com mais profundidade das causas primárias que foi citado no Livro dos Espíritos. Então, Kardec ali, é o cientista nesse momento. Allan Kardec, na Gênese, é o cientista que está tratando da primeira parte do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver no Livro dos Médiuns o desenvolvimento exatamente da segunda parte do Livro dos Espíritos, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, né? O Livro dos Médiuns. Então, observe o desdobramento de cada obra. Tamanha era a concepção da importância do Livro dos Espíritos que Kardec se viu, né, na obrigação de desmembrar ele em outras obras seminais, para que nós pudéssemos compreender melhor a doutrina consoladora. E a terceira parte das leis morais, Kardec se aprofunda exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, que encontra no Brasil o terreno fértil, nas terras do Cruzeiro do Sul, considerado naquela obra, né, seminal de Humberto de Campos, O Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho de Jesus. Então, é onde nós vamos estudar as leis morais, nos 28 capítulos, sendo notadamente o capítulo 5, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos,
que é exatamente o que mais consola todos aqueles que recorrem ao Evangelho. E a quarta parte das esperanças e consolações, nós vamos ver desenvolvidas no céu e no inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, em 1865. De modo, meus amigos e minhas amigas, que nós vamos ver desdobrados em todas as obras da codificação os princípios do Livro dos Espíritos. Então, nós temos aí, né, como o nosso último slide, esse esquema, essa esquematização do Livro dos Espíritos. Primeiro, estudar os espíritos e suas relações com o mundo corporal. Então, a gente vai ver isso exatamente das causas primeiras, na primeira parte. Nós vamos ver isso na Gênese, que complementa. Depois, nós vamos estudar do mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, que é exatamente a segunda parte, que nós vamos ver também no livro dos médiuns. E depois, segundo, o objetivo do Livro dos Espíritos, estudar as consequências morais que decorrem das relações dos espíritos com o mundo corporal, que nós vamos ver das leis morais, notadamente no Evangelho segundo o Espiritismo, e, por fim, as esperanças e consolações na quarta parte, notadamente no livro O Céu e o Inferno. Então, portanto, meus amigos e minhas amigas, né? A gente tem aqui a esquematização bem simplificada da importância desta grande obra que trouxe para cada um de nós o Consolador prometido por Jesus há mais de 2000 anos, que fez com que nós relembrássemos daquele cristianismo primitivo, daquele cristianismo sem ordenações hierárquicas, em que o amor imperava, em que eles se chamavam de irmãos e de irmãs, que não havia distinção de raça, de cor, de posicionamento financeiro. Jesus tratava a todos os irmãos, a todas as pessoas, como irmãos. E ele se colocava como servo daqueles irmãos. Então, nós vemos essa importância, primeiro, de entendermos o mundo espiritual. E, segundo, aplicarmos as questões morais nas nossas vidas, para que nós possamos avançar como espíritos imortais que nós somos. Avançarmos sempre para a frente e para o alto. E, por fim, Kardec traz aqui, né, essa revolução conceitual, quando ele diz que a alma ela começa simples, nas primeiras encarnações, sem ainda o desenvolvimento do seu livre-arbítrio, como nós vamos ver na Gênese. Os espíritos são criados simples e ignorantes. E conforme vão passando pelas experiências reencarnatórias, vão desenvolvendo o seu livre-arbítrio. A encarnação ela nunca é uma punição, meus amigos e minhas amigas, mas é uma condição que nós recebemos por sermos espíritos inferiores. E como a misericórdia de Deus ela é absoluta, ela nos dá todas as oportunidades para avançarmos sempre em direção ao alto. E aí nós temos exatamente essa relação, né, diária. Já nascemos e sabemos que vamos morrer um dia. Então, nós temos aqui, quando estamos no mundo corporal, nós temos, né, essa ligação com o mundo espiritual. E quando estamos no mundo espiritual, nós também temos essa ligação com o mundo corporal. Através da reencarnação e da desencarnação, nós vamos progredindo sempre e para o alto. Então, né, meus amigos e minhas amigas, né, que Jesus possa sempre abrir as nossas mentes para a importância dessa obra seminal, que é o Livro dos Espíritos, verdadeiramente o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. E esta obra, que este ano completa 165 anos, nós não podemos mensurar quantas vidas ela salvou, como daquele encadernador francês que iria se matar na ponte de Marie, no Rio Sena. Nós não sabemos, não conseguimos calcular quanto consolo o Evangelho segundo o Espiritismo trouxe para toda a humanidade.
Até hoje, meus amigos e minhas amigas, não houve sequer um ponto da doutrina espírita que foi derrubado pela ciência normal. E daí a importância de entendermos que a codificação é esta fé raciocinada, que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E eu agora, como última mensagem da manhã de hoje, peço permissão, antes que o Renato poste aí, que faltam 5 minutos, né, para encerrarmos o nosso bate-papo, né, o nosso comentário da manhã de hoje com uma página belíssima, pequena, as últimas estrofes desta página do nosso querido Emmanuel, em que ele faz uma verdadeira homenagem a Allan Kardec. Deixa eu só me localizar aqui, meus amigos e minhas amigas. É uma página belíssima, em que o nosso querido Emmanuel homenageia Allan Kardec. Só me localizar aqui. E ele diz assim, né? No livro Religião dos Espíritos, capítulo 80, Doutrina Espírita. O nosso querido Emmanuel está baseando essa resposta na questão 838 de O Livro dos Espíritos, sobre as crenças. Então, Emmanuel nos diz assim: espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo da tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Que Jesus, nesse momento, abençoe o nosso querido Allan Kardec, esse espírito luminoso, esse espírito eleito, onde quer que esteja, que nos trouxe há 165 anos o retorno do Consolador que o próprio Cristo nos prometeu junto aos seus discípulos. Muito obrigado e Jesus nos abençoe grandemente hoje e sempre. Muita paz, meus irmãos e minhas irmãs.